Estamos começando mais um episódio da nossa série Evolução Financeira em comemoração ao lançamento do nosso livro Evolução Financeira pela editora Chave Mestre, diretamente aqui de São Paulo, Alphaville, aqui nos estúdios da editora. E pessoal, você que está chegando agora, já se inscreva aí no canal, já deixe o seu like, deixe o seu comentário, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio dessa série que está incrível. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre como utilizar o consórcio a seu favor, logo após a nossa vinheta. Chave Cast, especial Evolução Financeira. Quem nunca ouviu falar de consórcio nesse nosso Brasilzão, né? Hoje nós vamos aprender como utilizar consórcio a nosso favor. E eu trouxe aqui um convidado super especial, especialista nesse assunto para conversar com a gente, que eu, especificamente, quero conhecer ainda muito mais sobre isso. Olha só, filho de empreendedores que são seus exemplos constantemente, contador, com mais de 15 anos de experiência em controladoria e auditoria contábil, certificado pela SUSEP, além de ter empreendido no varejo também, pessoal. Mantém um podcast, tá? Com alguns empresários, onde convida empreendedores de diversos setores para compartilhar suas experiências. É um companheiro nosso dos negócios, da forma de conversar. Nós vamos falar hoje com Guilherme Pessini. Olá, Guilherme. Olá, Everton, tudo bem? Boa tarde. Cara, primeiramente, meus parabéns, hein? Porque estamos gravando, é seu aniversário hoje. Meus parabéns, cara. Obrigado, cara. E o dia todo, né? Já comecei cedo, eu levantei também até agora. Agora, não sei que dia esse podcast tá indo lá, mas agora já vai dar 5 horas da tarde, nós estamos aqui até agora, né? É, exatamente. Cara, parabéns. E sou também com muita honra, cara, muita honra mesmo, assim, o papai do Léo, marido da Ju, que é de fato o mais importante pra mim, cara. A gente, nesse podcast aqui, que vai, não sei quando vai ao ar, mas a gente já foi ao nosso lançamento, né? E aí no discurso, né, ontem, eu tinha preparado alguma coisa, assim, legal pra falar. Toda vez que eu pensava alguma coisa pra falar e tinha meu filho no meio, cara, dava uma emocionada, assim, eu parava. E aí as pessoas, né, os outros autores que vinham falavam de família. Eu relembrava do meu filho, assim, relembro do meu filho, né? Fica um negócio que pega. Porque eu sou pai fresco, cara. Ele tem 3 anos e meio, então é um orgulho pra mim. Só queria deixar isso marcado aqui. E a gente entende, cara, porque assim, nós pais, né? Eu também sou filho de 2 homens, um completou 18 esses 2 dias, eu tenho outro de 9, é o que tá aqui comigo também em São Paulo. A gente quer dar orgulho pra eles também, né? Não quer só sentir orgulho, mas a gente quer que eles também sintam orgulho do que nós nos tornamos, né? E tenho certeza que seu filho vai sentir muito orgulho de um dia pegar um livro e falar assim, caramba, meu pai escreveu um livro, né? Então isso é um motivo. O meu filho de 9 anos estava lendo o livro, o meu capítulo, né? Sobre finanças. Então, assim, é um orgulho muito grande pra gente, né, cara? É exatamente isso, cara. Ele não entende agora, que tem 3 anos, mas vai entender um dia. Vai, com certeza, e vai ter muito orgulho. Nós vamos falar hoje, cara, sobre como utilizar o consórcio a seu favor, né? É um assunto muito interessante, porque o consórcio é muito difundido aqui no nosso país, né? E eu queria que você começasse explicando pra gente, principalmente pros mais leigos, como que é o mecanismo do consórcio e como que ele funciona. Legal, vamos lá. O consórcio aqui no Brasil, ele é primeiro que ele é bem conhecido, né? Ele não necessariamente muito bem conhecido, mas ele tem ali seus preconceitos, né? E, cara, a gente tá falando de um mercado que, exemplo, a Bolsa de Valores, ela tem quase 5 milhões de clientes ativos. Cara, o consórcio tem quase o dobro disso, são 9 milhões e meio de clientes no Brasil inteiro. Então, aí já entra um ponto importante. Por que um produto que é tão aderido assim, né? Tem tanta aderência e tem mais clientes do que tem na bolsa? Tem um motivo, tá? Em paralelo a isso, tem também o consórcio já existe há 60 anos, a começar por aí, né? Mas que ele tem ali a sua regra dentro da lei, isso é recente, tá? E, basicamente, como é o mecanismo do consórcio? São pessoas que se juntam em um grupo e querem comprar um bem de alto valor, geralmente. Os mais comuns são carro, casa, moto, caminhão, os mais comuns.
Então, o que essas pessoas querem? Qual que é o objetivo delas? Comprar esse bem de forma parcelada, porque não tem o dinheiro total do bem, tá? Ou, caso tenha, não quer abrir mão dele investido e render nos juros. Mas, geralmente, como o bom brasileiro, não se planeja o suficiente, mas quer comprar aquele bem. Então, ele gostaria de pagar parcelado e sem juros. Então, basicamente é isso. É um autofinanciamento, né? Seria uma democratização do crédito no Brasil. Basicamente, esse é o mecanismo do consórcio. É muito bacana, cara, olhar, porque igual eu falei, eu vi você olhando para o consórcio de outro ângulo, né, que eu nunca tinha visto ainda. Gostei demais do seu capítulo, você tá de parabéns. Eu acho que é um capítulo que as pessoas devam ler com bastante atenção para entender a mensagem que você passa sobre como utilizar esse consórcio ao nosso favor. E eu queria que você até explanasse para a gente as principais diferenças entre o consórcio e o financiamento, para a gente ver a grande vantagem que leva essas modalidades aí uma nas outras. Legal, ótimo. E obrigado, tá, pelo elogio do capítulo, obrigado mesmo. Assim, antes de responder, cara, o meu objetivo principal nesse capítulo é de primeiro fazer com que as pessoas não façam um consórcio de maneira errada, tá? Saibam o que fazer com o consórcio. É para todo cliente? Não, não é para todo cliente, tá? Mas os que forem fazer, cara, sabe o que você está fazendo. Porque a gente tem também um colega aqui de coautor que vai explanar bastante a visão do banco, né, disso. E é exatamente esse o ponto. A gente precisa ter esses cuidados, tá? Vamos lá. Diferença do consórcio e financiamento. Ambos são crédito, ambos a finalidade para você comprar um bem. Acontece que no financiamento é geralmente aquela pessoa, né, aquela família que não se planejou, né? Não dá para falar que quer comprar uma casa e vou ter que estar no financiamento. Cara, você não se planejou para isso, tá? Ou você está comprando algo que não te cabe, não é do seu tamanho ainda, né, financeiramente falando. Então, por que colocam um em outro? E é exatamente essa a diferença. Cara, no financiamento você paga pela pressa. Você paga pela falta de planejamento. Você falhou em planejar e você precisa ali sair da casa da sua sogra ou sair do aluguel porque tá caro e você quer comprar uma casa sua e aí você fala, vou pagar uma parcela que seja um apartamento meu. Cara, mas por que você vai pagar tudo isso de juros? Numa ponta você investe e ganha rentabilidade e na outra você paga os juros. E aí muitas pessoas falam, mas tô empatando aqui, é melhor do que pagar o aluguel. Depende, tem que fazer conta. Coloca na ponta do lápis, né, no papel e faça a conta. Então, no financiamento, você pega o dinheiro já, mas você tem que antecipar um valor de entrada. Paga juros ali de 8% a 13%. Então, a sua parcela vai conter juros, você já teve que descapitalizar logo de cara. E, exemplo aqui, vamos dar um exemplo de 1 milhão. A sua parcela vai gerar em torno de 9 mil, chutando baixo, né? Porque vai para uns 10 mil de parcela. Cara, no consórcio, você não pega o dinheiro logo de cara, tá? Justamente por isso, depende, você pode até pegar o dinheiro, mas você vai pagando a parcela antecipadamente, você precisa se antecipar à sua necessidade. Casou, vamos dar um exemplo, casou e foi lá, deu sim na igreja, cara, você já sabe que você vai querer uma casa ali no futuro, tá? Mesmo que você queira morar de aluguel, more de aluguel por opção, não por necessidade. Tem diferença. Vai pagando a parcela é muito, às vezes 3, 4 vezes mais baixa. Você não paga juros, tem só uma taxa de administração que uma empresa cobra por isso. E você se planeja para comprar o seu bem, paga só a taxa de administração, enquanto no financiamento você acaba pagando por 3. De maneira bem rasa e sucinta, né, Pecini, seria um financiamento a uma pessoa que não se planejou. E um consórcio é para quem está planejando obter um bem, obter ali algo para a vida dele, né? Que ele possa esperar até por ter aquele bem. Eu achei interessante porque é o seguinte, tem algumas pessoas que falam bem assim, poxa, eu preciso de um boleto para pagar, né? Tem muitas pessoas que falam isso, senão não vai ter nada. O consórcio seria para esse tipo de pessoa? Para quem é mais indicado o consórcio? Ótima pergunta. O consórcio, ele é muito indicado. Qual que é o objetivo principal do consórcio? Comprar um bem de forma parcelada. Legal, esse é um produto de crédito, é para isso que ele usa. Mas, diante da flexibilidade que tem na hora da sua contemplação, e a gente vai falar disso também mais para frente,
Quando você contempla a sua carta de crédito, cara, você tem ali dinheiro, né? E a gente está falando agora sobre dinheiro. E aí existem as formas de você aplicar esse dinheiro, tá? Perdão, qual que é o principal da pergunta? Para quem é recomendado esses consórcios? Ótimo. Quando você pensa em uma pessoa que quer comprar sua casa, ótimo, você é o número 1. Mas geralmente eu penso na hora que eu tô querendo já a casa. Então já tem um erro aí, você tem que dar uns passos atrás, tá? Faz o consórcio. Cara, você já é um investidor, já tá com o seu imóvel, você já investe em outros produtos financeiros. Por que raio você que gostaria de fazer uma carta de consórcio? Primeiro, isso vai te dar segurança e proteção numa possibilidade de compra futura, tá? Pô, Gui, eu preciso ficar me antecipando a saber se eu vou querer alguma coisa no futuro? Porque se lá na frente mudar a sua vontade, aparecer uma oportunidade, você é um investidor, um empresário, apareceu uma oportunidade aí de um prédio comercial, um prédio desse tamanho aqui, né? Esse prédio que a gente está agora. A gente está falando agora de investidor de alto padrão. Surgiu a necessidade, o cara que está vendendo esse prédio, ele está precisando do dinheiro, porque compra e venda é isso. É o preço que o cara está vendendo, depende da necessidade dele. Apareceu essa necessidade, essa oportunidade. O que você faz? Você vai pegar o seu dinheiro investido e entijolar ele, perder a liquidez e comprar esse imóvel? Cara, se você já tem uma carta ali rodando, com a própria rentabilidade do seu investimento, vai pagando essa parcela, a gente está falando de evolução financeira, né? Que não é o caso do livro, evolução financeira. Você não precisa mais ficar escolhendo entre ter dinheiro ou ter bens. Fica aquela lá, o tiozinho do imóvel falando que não, eu vou render de aluguel, e o nerd do investimento falando, não, vamos investir, porque não, cara, não tem não é um contra o outro, você pode crescer os dois de forma estratégica. Chegou no ponto, Gui, você está falando que teve essa oportunidade do prédio. E se não tiver, você vai fazendo consórcio, vai pagando à toa? Não, é aí onde entra as outras possibilidades do consórcio. Você pode vender essa carta contemplada. E aí eu faço um paralelo de ações. Quando você faz um trade de ações, você não compra na baixa e vende na alta? É exatamente isso. O consórcio, quando você compra na baixa, é o quê? Você contempla a sua carta. Para você vender para quem precisa, e aí você recebe um ágio, você está vendendo na alta. Porque uma carta contemplada vale mais do que você contemplar a sua própria carta. Tem os apressadinhos que esse investidor que eu dei de exemplo, muitas vezes ele vai buscar um financiamento ou uma carta já contemplada. Mas ele vai pagar o preço de quem contemplou aquela carta. Ele vai pagar um ágio por isso. Então aí esse produto consórcio, que é de crédito, ele passa a ter um valor no mercado. Como que aí esse valor, para quem vendeu, não é lucro? Então você está fazendo um trade, basicamente um trade dos consórcios. Compra na baixa e vende na alta. Inclusive eu conheci algumas pessoas, depois que a gente vai estudando um pouco mais a fundo do negócio, eu descobri algumas pessoas que vivem assim, né, cara? Eles montaram um tipo de negócio onde eles montam a sua carta, contemplam a carta e vendem. Não é para pegar o bem, mas fizeram do consórcio um negócio para eles, né? Então tem essa possibilidade também, né, Pecinho? Exato. Sabe por quê? Um dos pontos principais quando a gente fala de investimento tem a questão dos aportes, certo? Os aportes mensais. Não adianta você só viver da rentabilidade daquele dinheiro que você aplica, mas você precisa ter aportes para ter o crescimento. Se for só rentabilidade, demora. Então você tem que ter aportes. Então, muitas vezes, eu estou falando de um investidor ainda em construção, né? Não investidor profissional, e a gente está falando de um Brasil. O Brasil é grande, né? Então, um investidor ainda não profissional, ainda não com capacidade de fazer os aportes, ou de repente ele se boicota, né? Na sua crença de, cara, eu não vou aportar aqui, mas mês que vem eu aporto. Tem sempre essa, né? Porque você não é obrigado. O consórcio te dá essa disciplina de você fazer os aportes, pagando um boleto, depende da sua necessidade. O que você vai fazer lá na frente? Se você vai comprar um bem, ótimo, aí não é um investimento. Desde que seja um bem para você morar. Se você for vender, aí é um investimento. E se você for, então, comprar um imóvel para alugar? Cara, é um baita de investimento. Porque, assim, antes de eu trabalhar com consórcio, eu sempre pensei o seguinte, cara, eu não vou investir em imóveis. Para que eu vou juntar meu dinheiro, investir em imóveis e imobilizar todo o meu dinheiro? Imóveis, cara, não é um investimento muito bom. E ainda tive a experiência do meu pai que já alugou alguns imóveis. E o inquilino, a gente conversou isso ontem também, né? O inquilino às vezes não cuida, tem vacância, o imóvel fica vazio.
você tem que ficar lá cobrando. Aí não é investimento, é um negócio, né? Você tem que ficar lá cobrando. Só que, aí eu descobri o pessoal que compra imóvel com leilão. Em leilão, beleza. Mas em leilão, quando o imóvel vai a leilão, já é um imóvel não tão bom, né? Ele não tem um poder de investimento tão bom. Não é um imóvel no Oscar Freire. Não é uma localização top, tá? E se vai ter o preço disso. Aí o leilão ainda tinha aquela questão de, pô, você tem que dar um dinheiro... Tirar a galera de dentro da casa. Tirar a galera... Cara, que trabalhão, mas é um pouco melhor. Quando eu descobri que tem a maneira de fazer isso com o consórcio, cara, muitas vezes você desembolsou ali 5% do valor do imóvel. Porque os outros 95%, que é o restante da parcela, quem vai pagar é o seu inquilino. Cara, você tem o imóvel, o que você escolheu, aí você não precisa nem escolher só o do leilão. Você pode ir escolher o seu imóvel. Aí você vai ter o seu imóvel da sua escolha e o dinheiro do seu tá lá na conta. Pessini, fazendo uma conta de boteco aqui, nesse sentido Boa. que você falou, que eu gosto de viajar aqui nos números. Imagine um cara que tem 100 mil reais para comprar uma casa. E Certo. essa casa custe 100 mil reais, né? E que ele consiga fazer uma carta de crédito aí no valor de 100 mil reais e que ele saiba que com 20% de lance ele consiga tirar essas cartas. O cara tem a possibilidade de que com os mesmos 100 mil reais, em vez de comprar uma casa, comprar 5 casas, né? E com o aluguel dessas casas pagar as mensalidades dessa carta de consórcio. Então, assim, a possibilidade de multiplicação sabendo, claro que é uma conta de boteco, tem que chamar um profissional como você, fazer as contas direitinho, mas a possibilidade de multiplicação com um consórcio nessa perspectiva se torna muito grande, né? Exato. Aí a gente já tem vamos partir da premissa que ele vai comprar aquele imóvel. A gente não tá nem mais avaliando se o imóvel é bom ou ruim, tá? Porque aí é outra questão. Porque muita gente eu vejo falar mal de consórcio porque fala que o imóvel é ruim. Cara, mas é outra história. Porque quando você vai investir, às vezes, em um fundo imobiliário, cara, tem fundo imobiliário bom e fundo ruim. Então a gente já tá partindo do princípio que aquele imóvel que ele vai comprar é bom. Vamos lá, fazer essa conta de boteco. Ele quer descapitalizar? Ele quer perder aquele dinheiro? Cara, se ele quer fazer isso, não é uma boa decisão. Porque se der uma dor de barriga nele, como é que ele, né, um problema, como que ele vai fazer? Vai vender um banheiro do imóvel, pega só uma parte do dinheiro e não tem como. O imóvel é um bem único, imobilizado. Cara, então você precisa fazer um planejamento para você gastar o menos de dinheiro possível. E você tentar, com o planejamento também, fazer com que... É renda passiva, né? Com que a sua renda passiva pague aquela parcela daquele imóvel. E aí o próprio inquilino vai pagar a outra carta. E assim você vai colocando uma carta em cima da outra e vai montando o seu império de imóveis. Montando um portfólio bacana, né? Exato. Imóvel, a maior prova disso foi agora na pandemia, né? Porque ninguém deixou... assim, né? Vou tentar trazer com mais responsabilidade isso que eu vou falar, mas você não foi morar na rua, né? Deve ter tido situações assim, mas ninguém saiu da sua casa e foi morar na rua, né? A maioria das pessoas. No máximo, você negociou um aluguel ali, pagou menos, negociou com o inquilino, ou mudou, saiu de um aluguel mais caro para um mais baixo, mas você... Quem recebe renda de aluguel não deixou de receber. Ou no máximo negociou ali, mas estava garantido, recebeu menos, mas ficou sempre pingando. Porque é isso, imóvel, onde a gente está aqui agora, sendo próprio ou não, tem o proprietário que está feliz da vida, e é um imóvel bom, e se ele estiver pagando aluguel, cara, o outro proprietário também está maravilhado. Então, imóvel é um investimento excelente. A questão é, como que você compra esse imóvel? Entende? Você... Não é o que, né? É como você faz esse tipo de... E o consórcio é uma das ferramentas, né? É a melhor. Pensando nessa forma aí que você falou, voltando até o nosso cálculo de boteco que nós estamos fazendo aqui, o cara poderia usar os 20% do que ele tem para dar uma entrada na carta, né? Para poder ser contemplado. E aqueles 80% que ele viria descapitalizar poderia estar aplicado, rendendo e ele pagando, às vezes, até a própria carta de crédito com aqueles 80% e sobrando dinheiro. Então, é uma forma muito inteligente mesmo de se pensar nesse sentido. Essa é a conta. Eu acho que tem um empecilho que muitas pessoas pensam sobre consórcio, que é a questão da segurança, né, Pessini? Eu queria que você explanasse um pouco para nós como é a segurança de um consórcio, que segurança eu tenho para me poder investir em um consórcio nos dias atuais e aqui no Brasil.
Cara, esse é um assunto importantíssimo. Porque aqui a gente fala de ética, né? O consórcio, ele tem uma lei, tá? Que rege isso, então tá protegido pela lei, pelo Banco Central. É o Banco Central que fiscaliza e audita o consórcio. Então é a Lei 11.795. Isso te dá qual segurança? Na pior das hipóteses, vamos supor que a empresa feche, tá? Feche as portas. O consórcio leva adiante aquele grupo, tá? A empresa, lógico, as empresas que estão dentro dessa regra, né? Porque tem muita empresa aventureira por aí. Então, empresas que se provaram no tempo, que seguem à risca esse formato, você tá protegido pela lei. Então, não tem nenhuma possibilidade. Por exemplo, eu faço aqui um paralelo. Quando você investe no mercado financeiro, tem o FGC, né? Que protege só até 250 mil. No caso de consórcio, se você tiver 8 milhões lá, eu estou usando só um exemplo, mas os milhões que você tiver lá naquele grupo, ele é seu. Porque ele é bem adquirido, é bem de direito. Ele é seu bem, na verdade. Ele é como se fosse o seu imóvel. Você só não teve acesso ao crédito ainda, então ele é bem adquirido, não tem esse limite. Então tudo que tem lá dentro é seu, está protegido. É só seguir pagando a parcela que o bem está seu. O bem está garantido. Então é tudo protegido pela lei. Mas essa lei, ela vem evoluindo, né, com o tempo. Porque lá atrás, a coisa de 40 anos atrás, teve muito golpe nesse sentido, né? De empresas que abrem a porta, arrecada o dinheiro e fecha. Então, a gente foi... Muito preconceito vem também dessa época. E aí ela evoluiu bastante, né? Como você falou, é uma segurança bacana que existe hoje, né? Exato. Nos consórcios, a gente ouve muito falar sobre a contemplação, né? E muitas pessoas falando assim, a gente tem que ter sorte para ser sorteado. É realmente só um quesito de sorte ou existe alguma técnica para você conseguir ser contemplado? É o jeitinho brasileiro, né? Que então vai, me promete a contemplação. Não, inclusive aí é um alerta, porque... É proibido profissionais que são éticos e certificados pela ABAC e tudo, isso é proibido, tá? Ele pede certificação. Você não tem como comprometer contemplação, porque isso não existe. Um dos critérios de você acessar o dinheiro é no sorteio. Sorteio dentre as pessoas daquele grupo, tá? Então não é... Eu brinco, eu falo em duas brincadeiras, né, com as pessoas. Eu falo, qual que é o seu número da sorte? É o número 77. Ótimo. Se der o número 77 agora na Loteria Federal, você vai ser contemplado? Não, como assim? Falo, não, porque você não está dentro do grupo. Então não é sorte de sair o seu número. As pessoas daquele grupo que se juntaram, que têm interesse em não descapitalizar, não querem pagar juros, elas estão ali. Elas tomaram atitude. Elas não precisam de sorte, elas precisam de atitude. Entram naquele grupo, não querem dar lance, é a opção do cliente. Não quer dar lance, quer só pagar a parcela, é a forma mais barata. Então aí você aguarda o sorteio e você vai acessar o seu crédito. Mas tem outra questão. Se você não fizer o consórcio, não quer pagar os juros, cara, você está com dificuldade de juntar o dinheiro, você está muito mais à mercê da sorte, não fazendo nada para querer o seu imóvel, você está dependendo de quê? De uma herança, de cair no seu colo. Então você depende muito mais da sorte não fazendo nada do que tomando uma postura, se posicionando. Então, o consórcio não tem nada a ver com sorte. A sorte é apenas um critério de uma pessoa, um cliente daquele grupo, acessar o crédito sem ter dado lance. Mas existe a técnica do lance, né, Pecini, como você disse. É interessante que você fala. Agora eu queria citar um negócio interessante com você, que você explicasse isso, que eu tive um consórcio muito antigamente mesmo. Acho que quando eu já tinha acabado de casar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz um consórcio de 1 bis e fui sorteado. Recebi a ligação e quando eu fui lá pra mim, eu pensei, poxa, eu vou só pegar o bem, né? E quando eu fui bem, me exigiu que tivesse o fiador, que tivesse tudo como se fosse um financiamento. É bom deixar isso claro também, que o consórcio não é bagunçado assim. A pessoa tem que ter a vida dela certinha, bonitinha, porque se ela for contemplada antes dela ter pago tudo, ela vai precisar de tudo isso, né, Pecini? Sim. Você falou uma coisa agora importante. O objetivo é que ela depende da administradora, tá? Aqui é o trabalha dessa forma. Você vai ser contemplado antes de pagar tudo. Porque depende do formato como que a empresa administra o consórcio. Se ela tem conflito de interesse ou não, tá? E eu posso explanar mais a respeito disso, se for o caso.
Então, você vai acessar o bem. Quando você é contemplado, igual você deu o seu exemplo aí, exatamente, cara. O que você precisa comprovar? A sua capacidade de pagamento, tá? Agora eu tô falando da minha experiência, como que eu trabalho na minha... Você precisa comprovar a sua capacidade de pagamento, né? Então, se as suas entradas de dinheiro, você vai conseguir te permitir pagar em dia, mas tem o próprio bem também, que garante a operação, né? Que o próprio bem fica alienado nessa intenção, tá? O que soa muito a seu favor com os meus clientes é que o próprio tempo que você ficou pagando, supondo que você demorou 36 meses para ser contemplado, esses 36 meses que você foi pagando já vão contar como um bom histórico de que você é um bom pagador. Então já vão soar a seu favor, sabe? Já vai ser favorável. Então você já tem isso muito mais tranquilo, entre aspas, do que um financiamento bancário, tá? Então você tem, sim, não é bagunçado, você tem que comprovar a renda. Nome sujo, você não acessa, você precisa estar vindo um produto de crédito normal, igual financiamento. Você só fez ele de forma mais planejada, já está acostumado com a parcela. Né? Não tem juros. Não tem juros, não tem pegadinha, não tem juros. É simplesmente uma taxa, aplica no saldo, no valor do bem e divide pelo prazo. Simples assim. Mas é bom deixar isso claro, né? Que muita gente pensa que ele tá negativado, tá com tudo, que quando ele for contemplado ele vai pegar. Não é bem por aí. Né? Não é. Tem que deixar isso claro pras pessoas, né? Exato. Pecini, até é engraçado o consórcio, que eu fiz o consórcio uma vez na vida, e você vê, parece que quando as coisas é pra acontecer, acontece, né? Eu tinha um consórcio dessa Bis, e foi o primeiro lote que eu comprei. Achei uma oportunidade de trocar a Bis em um lote. A pessoa falou, não, eu tenho um lote, eu troco pra você numa Bis. Eu falei, poxa, eu tenho um consórcio, eu vou dar um lance no consórcio e vou tirar a Bis. No outro dia, quando eu fui trabalhar, eu recebi a ligação que eu fui contemplado sem precisar dar um lance. Então, assim, parece que as coisas conspiram pra gente, né? E o consórcio, nesse início de vida, me ajudou nesse sentido de conseguir o meu primeiro lote pra me morar, né, com a minha esposa e tal. Então, foi muito bacana na minha vida. Eu vou te devolver até uma reflexão disso. Você perguntou de sorte, né? Eu acredito muito mais em lei da atração. Cara, você surgiu essa oportunidade de comprar esse lote e por um acaso você tinha feito o consórcio. Você só criou um canal, você ia conseguir esse lote de alguma forma. Como você criou as suas possibilidades, porque somos nós que criamos as nossas possibilidades, né? Ela não cai do céu. Você tinha ali um meio de possibilidade. E aí o universo conspira e tipo, opa, peraí, que o Everton tem essa linha aqui, esse canal para eu acessar ele, né? Então é isso, não é sorte, é lei da atração. Você precisa criar as suas possibilidades. Então eu acredito muito mais nisso. São coisas legais que acontecem, né, cara? Isso tem o quê? Tem 20 anos, eu vou fazer 20 anos de casado agora. Dia 6 agora, eu faço 20 anos de casado já. Boa. Pecini, muito boa a nossa conversa. Falei pra você que eu tava ansioso com essa conversa. Muito legal aqui as suas explicações sobre consórcio. Pena que o nosso tempo dessa série é pouco, né? Meia hora pra cada autor falar. Mas foi muito bacana te ouvir, cara. Com certeza eu vou te convidar depois para outros bate-papos sobre consórcio. A gente pode fazer algumas lives, tirar algumas dúvidas pro pessoal. Né? Vou pedir pro pessoal te seguir também nas redes sociais. Siga aí o Pecini. O pessoal tá pondo aí suas redes sociais embaixo do vídeo para seguir. Mas antes, eu queria finalizar com a última pergunta que você respondesse pra gente, que eu acho que ela é de fundamental importância também pra gente fechar isso aqui com chave de ouro. Como escolher uma boa administradora de consórcio pra gente começar os nossos investimentos? Perfeito. É onde começa tudo, né? Defina, escolha, faça pesquisas, tá? Se baseie no Banco Central. O Banco Central é o órgão que regula. Ele é quem vai ditar quem está apto ou não para ser a sua administradora de consórcio. Então você vai lá no Banco Central e acessa lá reclamações, acessa o ranking lá e acessa tudo do Banco Central. Ele que regula. Fuja de empresas novas, tá? Fuja, até porque o grupo de consórcio ele tem um tempo, né? Como é que você vai pegar uma empresa nova em que não finalizou nenhum grupo ainda? Então, fuja de empresas novas, empresas que já se provaram no tempo. Escolha empresas, tire essa dúvida com quem está lhe atendendo, que trabalhe com grupos de consórcio fechado. O que é grupo fechado? Se for um grupo aberto, você contemplou a Bis nesse exemplo que você falou, o seu número ali, supondo que foi o número 10. Quando você foi contemplado, essa empresa, se ela for um grupo aberto, ela vai revender essa sua cota. Vai ser o 10A, depois vai ser 10B. O que isso vira? Uma pirâmide.
Porque você precisa de novos clientes para financiar os que lá estão. Pirâmide. Não dá saúde financeira para o grupo. Se for um grupo fechado, significa que o grupo vai ficar cada vez mais enxuto, ou seja, a sua possibilidade de acessar o crédito antes de ter pago tudo que eu falei no começo aumenta, né? Porque o grupo vai ficando enxuto. Exato, você vai tendo mais chance no sorteio e indica saúde financeira do grupo. Porque se o grupo é fechado e as contemplações vão aumentando, é porque a saúde financeira do grupo tem um lastro imobiliário no grupo também, porque isso o Banco Central pede, tá? Não é obrigatório, mas pede. Então, busca empresas que façam isso. Então, empresas que se provaram no tempo, que têm uma boa posição no Banco Central, que trabalhem com grupos fechados e que não tenha conflito de interesse. O que é um conflito de interesse? Algumas empresas, sem citar, obviamente, utilizam do meio do consórcio como produto de prateleira, pega na prateleira e fala, fulano, compra aqui esse consórcio, porque ela quer captar dinheiro no mercado. Porque o core dela, o business core daquela empresa não é o consórcio. Ela trabalha com dinheiro do fundo comum do consórcio, ela pega aquele dinheiro, contempla 1 ou 2 clientes, o restante do fundo vai lá e trabalha com aquele dinheiro. Spread bancário ou outros negócios. Se for uma empresa que é especialista nisso e que não tem conflito de interesse, o dinheiro do fundo comum do consórcio, ela vai, se ela tem possibilidade de contemplar 46 clientes, e eu falei um número específico porque isso acontece, ela vai contemplar 46 clientes naquele grupo, porque ela não quer, ela não trabalha com o dinheiro do cliente, ela não quer, não precisa e ela não faz, não é o business core dela. Então busca empresas com essa, passou nesses 4 quesitos, vai embora. Bacana, pode ir que é sucesso, né? Sucesso. Como diz. Pecini, muito obrigado por sua participação. Como eu te disse, quero te convidar mais vezes pra gente conversar. A gente vai estreitar esses laços agora. A gente fez um network muito bacana aqui. Ontem foi um evento super bacana. Conhecemos a história de muitas pessoas. E eu acho que esse network ele tem que continuar, tá? Agradecendo você mais uma vez. Agradecendo o pessoal aí que tá curtindo aqui a nossa série Evolução Financeira. Se você assistiu até aqui, pessoal, já merece o seu like. Essa explicação aqui todinha sobre consórcio, sobre empresa, sobre como escolher uma boa administradora de consórcio. Todo esse conhecimento que o Pecini deixou aqui merece o seu like, merece a sua inscrição, tá? Deixa aí também os seus comentários pra gente, ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio dessa série. Pecini, se você me permite, vou sequestrar a sua frase de impacto aqui do livro pra gente fechar isso aqui com chave de ouro. Olha só. Quando você perde o hábito de se atualizar, corre o risco de errar no que antes acertava e, com isso, acabar perdendo oportunidades. Então, se atualizem, fiquem com Deus. Muito obrigado, até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal! Chefe Cast, especial Evolução Financeira.